funcionamento. Todos os outros verbos têm um único funcionamento. Então vamos lá. Se eu falo, por exemplo, você corre. You run. You run. Todos os dias. Every day. You run every day. Você corre todos os dias. Se eu quero transformar isso em uma pergunta, repare que é uma frase no presente. You run. Você corre. Simples. Para transformar isso em uma pergunta, a gente tem essa palavrinha mágica que é o do. O do dá a cara de pergunta, mostra que é uma pergunta. Então, basicamente, para falar você corre todos os dias, uma pergunta, é só adicionar o do. Do you run every day? Do you run? Ei, cara, você corre todos os dias? Pronto, virou uma pergunta. Vamos lá, continuando. What do you mean? Ele, surpreso, pergunta. Cara, o que você quer dizer? O que você quer dizer com isso? Como assim? E daí ela fala assim. I was hoping, eu, was, a gente já viu essa palavrinha hoje. Was significa estava, é o passado do verbo to ser, estar. Então, eu estava, I was, eu estava, hoping, gente, vamos lembrar, hope é o verbo esperar, no sentido de tempo, não, no sentido de esperança, de você ter esperança de algo. Então, eu estava esperando, ela esperava, no sentido de tinha esperança. Eu estava esperando. E dela continua. That. Esse that seria traduzido como que. Então, eu estava esperando que alguma coisa acontecesse. Eu vou agora separar essa parte aqui para a gente continuar. I was hoping that. E daí tem esse it, esse apóstrofo D. O que é isso? It, apóstrofo, D. Gente, é basicamente a contração de it would. Lembre-se, it significa ele, ela, quando você está falando de um animal ou de uma coisa. Então, nesse caso, it, falando do pacote, would. Lembra da palavrinha would? A gente viu mais cedo. O would, ele altera o significado do verbo que vem na frente. E é muito simples, é uma palavrinha mágica muito da especial e com um funcionamento super simples. Então, it would, qual que é o verbo que a gente tem? It would be. O que significa be? Be significa estar. Então, esse it, d, pronuncia it'd, it'd be, it'd be. It'd be seria algo como ele, tá? It significa ele, ela para coisas, objetos. Nesse caso, o pacote, né? A encomenda dela. It would be. Be é ser ou estar. Com would antes, que dá aquela carinha de iria, faria, comeria, viajaria, seria. Então esse ser fica seria com would antes. Ele seria my set. Esse set, my set of How I Met Your Mother DVDs. Vamos analisar isso aqui, ó. My set of How I Met Your Mother DVDs. Met Your Mother é uma série muito famosa de comédia, bem engraçada inclusive. E esse set of DVDs, DVD, DVD, DVD. Set of DVDs são aqueles joguinhos de DVD, aquelas caixinhas que vem um jogo com todos os DVDs da série, enfim. Esse é o set of DVDs. Esse of significa de, do. It'd be my set of How I Met Your Mother DVDs, que seria a minha caixa de DVDs da série lá do How I Met Your Mother. How I Met Your Mother significa Como Eu Conheci Sua Mãe. É uma série muito engraçada, vale a pena assistir uns episódios. Então vamos lá. It'd be my set of How I Met Your Mother DVDs, que seria a minha caixa de DVDs do How I Met Your Mother. Com aquele começo, I was hoping it'd be. Então, eu estava esperando que ele seria. Estranho, né? Esse ele você pode simplesmente tirar.
esse ele está ali, o it, para fazer referência à caixa, à encomenda. Então, eu estava esperando que seria a minha caixa de DVDs do How I Met Your Mother. Gente, reparem nessa parte aqui da frase. Set of How I Met Your Mother. Então, my set of. Essa palavrinha aqui é muito curiosa, porque você deve conhecer o significado dela. Significa de, do. Essa palavrinha aqui, muita gente sabe o significado dessa palavrinha, mas não sabe a pronúncia correta, pronuncia errado. Então, para isso, vamos para mais uma pronunciation tip, uma dica de pronúncia avançada. Para começar essa dica de pronúncia, eu gostaria que você falasse essa palavrinha aqui em voz alta. Falou? Vai lá, fala mais uma vez. Pois é, muita gente conhece essa palavrinha, mas pronuncia ela errado. Ao contrário do que muita gente pensa, a pronúncia correta não é of, mas sim of. Of. Olha esse exemplo aqui. Bag of chips. Será que tá certo falar bag of chips? Pacote de batatinhas? Não, a pronúncia correta não é bag of chips, mas sim bag of chips. Bag of chips. Acontece que, mais uma vez, lá vem os nativos encurtando ainda mais as palavrinhas. Essa palavrinha já é super curtinha, pode ficar mais curtinha ainda, quando falada mais rápido, soando somente como a. Olha só, bag of chips, bag of chips, pronúncia completa. Bag of chips, bag of chips, bag of chips, pronúncia reduzida. Veja que ela soa quase como uma única palavra. Bag of chips, bag of chips, bag of chips, bag of chips, bag of chips. Outros exemplos. Cup of coffee. Cup of coffee significa xícara de café. Cup of coffee, pronúncia completa. Pronúncia reduzida, cup of coffee. Cup of coffee, cup of coffee, cup of coffee. Mais uma vez, parece uma palavrinha só. Soda, lata de refrigerante. Can of soda, pronúncia completa. Can of soda, can of soda, can of soda, can of soda, pronúncia reduzida. Gente, essas reduções de pronúncia, feitas o tempo inteiro por nativos, são uma das características mais desafiadoras do inglês. E é por isso que eu sempre faço um treinamento super completo de pronúncia nativa quando eu vou ensinar o inglês. É fundamental que você estude a fundo a pronúncia nativa se realmente quer se tornar fluente em inglês. Bom, a menina estava esperando o que fosse a caixa de DVDs dela lá da série que ela gosta, How I Met Your Mother, mas tem uma continuação. Ela fala assim, pô, eu esperava que fosse minha caixa de DVDs, but, this is a freaking vacuum cleaner. But significa mas. This, isso, is, é. A significa uma. Isso é um vacuum cleaner. O que significa vacuum cleaner? Vacuum cleaner significa aspirador de pó. É um aspirador de pó. É um aspirador de pó. Mas sabe, e aquele freaking que está escrito ali? Esse freaking vacuum cleaner. Pois é, gente, esse freaking é uma palavrinha usada, muito usada, para dar intensidade à fala. Como assim intensidade, Ravi? Se eu falo assim, but this is a vacuum cleaner. Pô, mas isso é um aspirador de pó. Agora se eu falo assim, this is a freaking vacuum cleaner, eu tô basicamente dando aquela xingada no vacuum cleaner, no nosso aspirador de pó, falando assim, mas isso é uma porcaria de um aspirador de pó. Ou tem várias outras opções que eu prefiro não falar aqui. Gente, freaking é um jeito ainda educado, você pode usar em qualquer situação mais informal, não é um palavrão, freaking. E daí o porteiro, o Mr. Silva, ele acha estranho, então ele fala assim, that's weird. Weird significa estranho, tá? Pronúncia, repete comigo,
weird, 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 weird. Então, weird, estranho. Quando, por exemplo, tem aquele cara estranhão na faculdade, por exemplo. Wow, that guy's so weird. Cara estranho, com jeito estranho. Ou um lugar estranho. I don't know, man, it feels weird here. It feels weird. Cara, pô, parece estranho aqui, parece que tem um sentimento estranho. Então, weird, algo estranho. Vamos lá. That's weird significa isso é estranho. Esse that's é a contração de that is. Isso ou aquilo é. Tá? Então, Ravi, mas eu achei que that era aquilo só. Não, depende da situação. Você pode traduzir tanto como isso quanto como aquilo. Por exemplo, se algo está perto da outra pessoa, tem um copo na frente de uma